Bom dia, amigo. Como é bom encontrá-lo nesse começo de dia. Não sei que atividades você está desempenhando agora, se ainda está tomando seu café da manhã, bom apetite, se for o caso. Talvez já esteja em seu trabalho, talvez a caminho do trabalho e, apesar disso, tendo a oportunidade de nos acompanhar. Como é bom chegar até você com a palavra de Deus. É um privilégio contar com sua companhia e com sua atenção. Por isso, nossa gratidão. Mas eu quero falar com você que justamente hoje completa mais um ano de vida. Feliz aniversário. Que Deus abençoe grandemente o seu viver, que todas as áreas de sua vida sejam cuidadas diretamente por Deus, que a graça de Deus o alcance, que a paz de Deus encha o seu coração e os seus relacionamentos. É o nosso desejo de coração. A todos o convite, aqui os próximos instantes sejam dedicados à reflexão em torno das Escrituras. Vamos ver aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração nessa manhã. No Salmo de número 107, eu quero ler com você o versículo 6 e a primeira frase do versículo 7. Acompanhe comigo esta leitura. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito. A mensagem apresentada pelo salmista nesse versículo é uma referência ao agir de Deus em favor daqueles que o buscam. Poderia ser uma referência a qualquer episódio ao longo da história do povo de Israel em que isso ocorrera. Poderia ser uma referência a qualquer episódio em nossa história de vida e em nossa existência, ao longo da qual certamente isso tem acontecido algumas vezes. A verdade é que a palavra de Deus nos promete, nos assegura, que Deus jamais desprezará a um coração quebrantado e contrito. A palavra de Deus nos apresenta um Deus que jamais nos abandona, um Deus que cuida de nós, que se interessa por nós, um Deus que se preocupa conosco. E, acima de tudo, um Deus que está pronto a nos ouvir quando dele necessitamos. O salmista lembra, portanto, nessa declaração que lemos, que há situações nas quais vivemos angústias, tribulações e dificuldades. É possível ver isto em nossas recordações do passado, é possível, lamentavelmente, prever isto em relação ao nosso futuro. Tribulações, aflições e dificuldades são parte inerente à vida cristã, são parte da história humana e, portanto, ainda que estejamos seguindo a Cristo, isso não nos impede de viver sem tribulações e dificuldades. A Bíblia faz, inclusive, referência àquelas dificuldades que são específicas dos que por opção de vida escolhem seguir a Jesus. Mas a verdade é que se a vida traz tribulações, aflições e dificuldades, é possível em meio a estas situações buscar ao Senhor. O que o salmista diz então nesse texto é que aqueles que buscaram ao Senhor nesses momentos difíceis contaram com sua atenção, com o seu cuidado e com a sua resposta. Veja então que o salmista lembra o que Deus fez para resgatar aqueles que a ele recorreram. E é bem provável que, se você for se lembrar de algumas situações difíceis do passado nas quais você clamou ao Senhor, você hoje pode registrar também, como fizeram outros no passado, o que Deus fez por você, agindo no momento específico e em circunstância oportuna, providenciando o resgate, a redenção da qual você tinha necessidade. O texto diz então que esse Deus que age, proporcionando o resgate, a redenção, coloca a pessoa no caminho certo. Traz mais uma vez aquela ideia do transportar de uma situação difícil e instável para um caminho seguro, para uma orientação clara, como quando no Salmo 40 o salmista lembra que Deus o tirou de um charco de lodo, de um tremedal de lama, pôs os seus pés sobre uma rocha e firmou os seus passos. E firmar os passos tem a ver não apenas com a segurança de estar de pé, mas com a segurança de se caminhar na direção certa. Caminhamos a passos firmes quando sabemos para onde ir, quando temos segurança do destino. Mais uma vez essa ideia vem à tona no texto que lemos do Salmo 107.
Deus coloca o seu povo no caminho. Deus direciona a nossa vida, Deus nos orienta em nossa caminhada. Isso vale para as mais diversas circunstâncias da vida e para as situações nas quais recorremos a Deus, porque os problemas nos afligem, as angústias nos assolam, as tristezas vêm sobre nós. Mas de modo particular, eu quero lembrar que a grande obra de Deus na vida do homem é a sua restauração espiritual. Além de todas as manifestações do amor de Deus em nossa caminhada, em nossa história de vida, e sobre todas essas manifestações, está o fato de Deus um dia ter enviado Jesus ao mundo para ser o nosso resgate. E o que Jesus faz por nós é justamente aquilo que é refletido nas palavras do salmista. Cristo nos tira de um estado de condenação, de um estado de escravidão, de um estado de distanciamento de Deus, para restaurar a nossa alma. O pecado nos escraviza, o pecado nos condena, o pecado nos distancia de Deus. Em Cristo Jesus, nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus, nosso coração é lavado. Em Cristo Jesus, nós somos perdoados, e porque perdoados, somos libertos da condenação. Não mais condenados, fomos tornados herdeiros da vida eterna. É isso que Deus faz por nós. E ao fazer isso, exatamente como no texto mencionado pelo salmista, ele nos coloca no caminho. Veja a primeira frase do versículo 7 mais uma vez. Conduzi-os pelo caminho direito. Cristo não apenas nos resgata, nos restaura, nos tira da situação de condenados para a situação de herdeiros da vida eterna, mas ele nos coloca no novo caminho. Nessa nova história, nessa nova caminhada com Cristo Jesus, nós caminhamos com a sabedoria divina, com a paz da presença de Deus e com a segurança da vida eterna. Eu quero orar por você agora, especialmente. Talvez você ainda não conheça, não tenha experimentado esse processo de transformação que Cristo opera, e é sobre isso que eu quero orar nesse momento. Pai querido, muito obrigado, porque em quaisquer circunstâncias da vida nós podemos recorrer a Ti. Tu nos ouves e Tu nos atendes por Tua bondade, não por nossos merecimentos. Mas especialmente eu te agradeço a salvação que há em Cristo Jesus, a restauração que Ele nos proporciona e a certeza da vida eterna. Muito obrigado, porque em Cristo Jesus nós somos salvos. Eu te peço neste instante que cada pessoa que nos assiste conheça e reconheça esta ação de Cristo e experimente também essa certeza da vida eterna que só Ele pode proporcionar. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, e a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol pondo fim à noite, pra dizer que é dia. Em BBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.